Boa noite, turma. 8 horas e 5 minutos, mas dando continuidade na nossa aula sobre ultrassom point of care no choque circulatório com o professor Renan Santiago, médico cardiologista, arritmologista e intensivista também aí lá no Hospital de Diamantina. Hoje a aula vai ser continuidade da nossa aula da semana passada, vai ser uma aula mais interativa, nós falaremos de alguns casos clínicos do Renan lá do hospital dele, e quem quiser pode participar e manifestar durante a apresentação. Nós vamos fazer um formato um pouco diferente. A palavra é sua, Renanzinho, fica à vontade no seu tempo aí, cara. Obrigado mais uma vez, viu? Prazer, então, voltar, né, falar desse tema aqui tão importante, que eu amo tanto. E relembrando um pouco, né, a nossa aula passada, na semana passada, um pouco das dicas da filosofia do point of care e principalmente, né, do raciocínio clínico. Essa aula de choque, o mais importante dela é exatamente tentar associar os achados ultrassonográficos multiorgânicos com a clínica do paciente, como o ultrassom pode fazer diferença na evolução, principalmente em etiologias de choque, onde o tratamento é antagônico, né? Ou seja, um tamponamento versus uma TEP maciça, um choque cardiogênico por infarto agudo do miocárdio versus uma dissecção de aorta. Então, ou eu vou trombolizar esse paciente, ou eu vou levar para cirurgia para dissecção, ou eu vou drenar o pericárdio. Então, principalmente nessas etiologias de choque. E o choque obstrutivo, né, que eu vou falar muito sobre ele. Então, lembrando um pouco da filosofia e de como utilizar ultrassom point of care, o que nós fizemos? Né? Nós fizemos um apanhado dos principais protocolos, né? Tem um protocolo de choque da New, publicado na New English, que é sensacional. Tem o protocolo Rush, né, que eu já mostrei para vocês, e vários outros protocolos, mas todos utilizam o mesmo, com a mesma finalidade, né? É não complicar o uso e não atrasar a realização de procedimentos com ultrassom no choque. Porque a gente sabe que choque, quanto maior é o tempo sem abordagem correta do choque, maior é a mortalidade. Então, tem até um estudo muito legal que mostra que o ultrassom realizado no paciente hipotenso, quando ele demora mais 15 minutos, a taxa de sucesso diagnóstico cai e o paciente tem um desfecho pior. Então, o ideal é ser bem objetivo, não fazer medidas e associar com raciocínio clínico. Então, primeira coisa, faça perguntas binárias, né? É o protocolo do Infocus que a gente chama de protocolo FATE, que é faça perguntas binárias sim ou não. Como? Existe líquido no pericárdio? Sim ou não? A função sistólica do VE é preservada? Sim ou não? Existe disfunção de ventrículo direito? Sim ou não? Existe pneumotórax? Sim ou não? Existe derrame pleural? Existe consolidação? E essas perguntas respondidas de forma objetiva fazem com que a gente seja rápido na atuação. Lembrar que o point of care não é tudo, né? Hoje, inclusive, eu tive um caso muito legal no pronto atendimento, que eu comecei agora no plantão de emergência, na sala vermelha. Então, eu não dava plantão na sala vermelha. E eu estou pegando os casos que eu nunca peguei, né? Porque eu sempre trabalhei no CTI e eu pego os casos com uma outra visão, com uma outra evolução. Eu estou pegando um paciente chegando na emergência. Então, hoje eu precisei de outros métodos complementares, porque o POPs não foi capaz de responder a minha pergunta. Então, reconhecer a limitação do método, a limitação das janelas, a limitação dos artefatos, né? É muito interessante quando a gente vai abordar o VD, por exemplo, e o VD é o calcanhar de Aquiles de todo mundo que faz POPs, porque ele é difícil de ser avaliado. Se você avalia o VD em um ângulo incorreto, o VD parece dilatado. E na vigência, às vezes, de uma TVP ou na vigência de uma dispneia, a pessoa pode tratar como TEP e tratar de forma inadequada. Então, a angulação, por exemplo, na avaliação do VD é muito importante. Existe um artefato também na avaliação do VD, chama artefato do globo lateral, que duplica a imagem do VD ou faz com que o VD simule uma dilatação. Então, ele parece dilatado. Então, tem que tomar muito cuidado, porque o ultrassom é cheio de artefato. E totalmente relacionado
com o exame físico e também com a clínica, né, a extensão do exame físico, como diz o Brown-Aud, né, é o quinto pilar do exame físico, a insolação, e totalmente baseado no qualitativo, né, ou seja, no olhômetro, no IOBEI, né, que os americanos falam, sem utilizar Doppler, sem utilizar métodos avançados e de cálculos. Então, para refrescar a nossa memória, o paciente chega chocado, num trauma, teve trauma torácico, e aparece com essa imagem. A gente tem como descartar duas etiologias de choque obstrutivo, como, por exemplo, TEP maciça, porque o VD está normal, a veia cava colabada, e tamponamento cardíaco, porque não existe líquido no pericárdio. Os protocolos também solicitam que a gente faça essas perguntas para excluir patologias óbvias, como, por exemplo, o tamanho do VD, qual é a dinâmica do septo interventricular. Existe desvio paradoxal do septo? O septo está sincrônico? Ele não participa do sincronismo ventricular? Existe líquido no pericárdio? O lung slide está presente? Como está o lung pulse? A gente sabe e aprendemos na última aula que a ausência de lung slide e a ausência de lung pulse num paciente chocado é igual a toracocentese de alívio. O VE hiperdinâmico, ele beija as paredes, a veia cava é menor que 10 milímetros, existe variação respiratória na cava? Paciente chocado, idoso, estava com dor lombar, como é a aorta abdominal? Existe aneurisma? Existe alguma lâmina de dissecção? Existe uma síndrome aórtica aguda, que é caracterizada em úlcera penetrante, trombo intramural ou a dissecção? Existe líquido livre na cavidade abdominal? Então, essas perguntas são obrigatórias no choque. Como, por exemplo, à direita de vocês podem ver que o coração, ele no subxifoide, né? Tá todo mundo vendo a seta aí? Ok? Observem que o fígado está aqui, o pericárdio está aqui, o VD está aqui, ó, uma bexirinha de trem, tentando receber o sangue, mas existe alguma coisa dentro do pericárdio impedindo que ele receba esse sangue. Isso é um tamponamento, provavelmente por um hemopericárdico, porque não é um conteúdo totalmente anecoide, preto. É um conteúdo mais denso. Nesse caso, era uma ruptura de parede livre com o paciente em choque por tamponamento, uma complicação mecânica de um infarto. Como, por exemplo, em Diamantina não tem hemodinâmica 24 horas, eu trombolizo muito paciente. Eu sou do sobreaviso da cardiologia, da equipe da Santa Casa. Então, os pacientes chegam do interior, nós somos referência para 400 mil habitantes, sede de Maco, pacientes de Araçuaí, 300 quilômetros daqui. Chegam não trombolizados, eles chegam com necrose de músculo e acabam evoluindo muito para complicação mecânica. Como o outro lado aqui, né, ao lado esquerdo, nós conseguimos observar que o VD está tão dilatado que ele está praticamente obstruindo o VE. Observem que, além da dilatação, ele tem um movimento muito ruim do anel, que é o TAPSE, né, que é aquela excursão do anel tricuspídeo, que mostra a função sistólica do VD, e a parede livre do VD, que é essa parede, ela praticamente não bate. O septo, a região apical do VD, ele assume um papel, uma postura ativa na contração, porque ele tem uma irrigação diferente dessa região. É o sinal de Meconium, numa TEP maciça. Nós vamos explicar mais na frente como que ele funciona. Da mesma forma que vários estudos mostram, né, como eu disse na última aula, que é muito fácil e é factível do intensivista definir que o paciente tem uma disfunção ventricular grave ou não. Mostro isso para vocês agora. Vamos lembrar dos sinais ao olhômetro de uma função sistólica preservada. Observem à esquerda que o VE tem uma contratilidade boa, que ele tem um bom espessamento das paredes, que o folheto anterior da válvula mitral dá um tapa na bunda do septo e que existe um encurtamento da luz ventricular. Diferentemente do VE à direita, onde eu praticamente não tenho nenhuma contratilidade. Esse é um paciente com uma fração de ejeção de 18%. Então, é muito simples ao olhômetro de diferenciar uma função sistólica preservada de uma função sistólica ruim.
principalmente nos casos muito graves. Isso faz muita diferença. Por quê? Eu recebi um paciente, o qual ele foi entubado por uma insuficiência respiratória. Eu fiz ultrassom de pulmão. Ele tem linhas B difusas na face anterior do tórax, na região das bases, na região do dorso. O paciente está com secreção rosa. Eu não sei a função ventricular dele. E eu faço o focus cardíaco e observo essa função à direita. Eu aumento a minha sensibilidade e especificidade que aquilo é um edema agudo de pulmão cardiogênico. Isso facilita a minha conduta e a minha evolução do caso. Aconteceu comigo hoje. Eu recebi uma paciente, chegou em delírio na UPA, foi feito um benzodiazepina, 4 miligramas, ela rebaixou, aspirou e parou por hipóxia. Ela chegou com uma secreção rosa, não era secreção de aspiração. Vou mostrar para vocês aqui a secreção dela, que eu tirei foto. Essa era a secreção dela. Ela tinha linhas B difusas, coalescentes em todo o tórax. Era uma paciente que não tinha nem tempo para fazer tanta alteração pulmonar numa aspiração. Foi 40 minutos depois que ela parou, que ela foi para o PA. E ela tinha uma fração de ejeção de 20% e uma acinesia médio-apical de todas as paredes. Típico de Takotsu. Então, ou seja, ela rebaixou sim pelo benzodiazepina, mas ela tinha tido dor torácica, ela estava em delírio por conta, provavelmente, da disfunção cardíaca aguda, foi feita uma medicação inadequada para o caso dela, causou a PCR pela aspiração hipóxica, porque ela já estava congesta, estava hipoxêmica, e em 20 minutos a conduta mudou completamente. Ela recebeu Tridil, ela recebeu Dobuta, já estava entubada, furosemida, dose de ataque. Aconteceu hoje. Então, vamos lá. Outro caso interessante em relação ao artefato, principalmente da avaliação do VD. Observem que é o mesmo paciente. O que dá a impressão nesse vídeo à esquerda do VD? Ele não parece dilatado? Balança a cabeça aí, pessoal. Thaís, Cíntia, Niara, Bruno. Agora, observem o mesmo VD na posição correta de avaliação. Muda completamente. Eu coloquei até uma figurinha bem legal que eu achei no Instagram sobre a questão da angulação do VD. Se você faz a incidência do VD com ele com septo lateralizado, o VD pode sofrer uma influência do artefato que é o lobo lateral, que é esse artefato aqui, que é uma dispersão dos feixes ultrassonográficos, duplicando a imagem. Então, é muito importante, quando a gente for avaliar de forma sistêmica o nosso paciente, e para definir uma conduta a partir de uma dilatação de VD, ter certeza que ele está no ângulo correto. Então, lembrando dessas dicas, falando um pouco do nosso dia a dia, vamos falar do choque propriamente dito, né? Como diz meu pai, vamos começar do início. Eu gosto muito desse trabalho do Jean-Louis Vincent sobre choque circulatório, né? E ele coloca de forma muito clara no paper dele que, sempre que possível, um exame ecográfico focalizado, que é o point of care, deve ser realizado o mais rapidamente possível em qualquer paciente que apresenta choque. Choque é uma síndrome clínica que exige médico, exige uma atuação rápida, não dá tempo de ter erro, o paciente morre. E afeta 1/3 dos pacientes na UTI, sendo que na UTI o choque distributivo é o mais frequente, né? A mortalidade chega a ser maior que 40%. Ele também coloca, né, o tripé do choque, né? Primeiro, os compartimentos de hipoperfusão, de sinais de hipoperfusão, porque é fundamental, né? Se eu estiver vendo um líquido no pericárdio, eu nunca vou falar que é um tamponamento se o paciente não tiver clínica de tamponamento. A questão da clínica ser soberana, ela, sem dúvida nenhuma, é presente no point of care. Eu não tenho como ver um VD dilatado e achar que tem mecônio com o paciente estável clinicamente, sem hipotensão. Então, os sinais de choque, a hipoperfusão, a hipotensão, lembrando que não precisa ser uma hipotensão fuderosa. O paciente hipertenso crônico pode ter uma hipotensão moderada e estar chocado. Lembrar dos sinais de hipoperfusão tecidual, Motley score,
sinal, né, lentificação da perfusão capilar, a avaliação de lactato por ativação do metabolismo anaeróbico, por sofrimento tecidual, avaliação de diurese, né, oligúria, menos que meio ml quilo hora, avaliação de alteração de estado de consciência. E, em seguida, avaliação de fluxo e de consumo, gap de CO2, delta CO2, avaliação de saturação venosa central, associado ao point of care. Só um minutinho. Quietinho. Esse cocô no tapete. Então, lembrar um pouco do choque, né? Então, choque distributivo, que é nada mais que um choque vasoplégico, né? Um déficit da periferia, com diminuição da resistência vascular sistêmica e extração alterada de oxigênio. Não necessariamente tem que ser séptico, né? Pode ser um choque anafilático, existem causas de insuficiência cardíaca de alto débito também, que evoluem com choque distributivo. O choque obstrutivo é o que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma. Geram, né, um baixo débito cardíaco ou baixa pré-carga do ventrículo esquerdo, baixa pré-carga do ventrículo esquerdo em casos de restrição ao enchimento do VD no tamponamento e desvio paradoxal do septo, por exemplo, na TEP maciça. Ou então um choque obstrutivo, gerando uma diminuição de pré-carga para o VE por conta de uma compressão mediastinal de altas pressões pelo pneumotórax hipertensivo. O choque hipovolêmico, né, baixo débito cardíaco, baixa pré-carga para o VE, para distal, nós vamos falar um pouco, e o choque cardiogênico, né, baixo débito cardíaco, disfunção miocárdica. Nós vamos falar da etiologia de cada um e mostrar um caso clínico de cada um. Em cada choque, lembrar das perguntas. Estou pensando num choque obstrutivo? Qual é o tamanho do VD? Estou pensando numa TEP maciça? Como é a dinâmica do septo? Qual é o tamanho e função do ventrículo direito? Estou pensando num tamponamento, que é um choque obstrutivo? Existe líquido no pericárdio? Estou pensando num pneumotórax hipertensivo? Como está o lung slide? Como está o lung pulse? Então, eu tenho que fazer essas perguntas no momento que eu estiver pensando num choque obstrutivo. Da mesma forma, no choque hipovolêmico. Como está o VE? O VE é hiperdinâmico, ele tem um sinal do kissing wall. A veia cava está menor que 10 milímetros, porque ela é menor que 10 milímetros. Existe uma sensibilidade alta para a hipovolemia. Existe variação respiratória da cava. Como é a aorta abdominal? Será que ele está hipovolêmico por hemorragia? Rompeu um aneurisma de aorta? Existe líquido livre na cavidade abdominal para ser etiologia de um choque hipovolêmico, hemorrágico? Como é o ultrassom na sepse? Como é o coração? O coração, na primeira fase da sepse, ele é hiperdinâmico, porque é uma insuficiência cardíaca de alto débito. A veia cava é colabada, existe foco infeccioso, porque existe uma porcentagem na sepse que nós não identificamos o foco infeccioso. E, às vezes, o foco oculto pode estar numa vesícula, pode estar num abscesso retal, e não foi identificado inicialmente. Então, é importante utilizar o point of care multiorgânico exatamente até para identificar o foco de uma sepse. Eu estou pensando no choque cardiogênico, existe valvulopatia? Porque nem tudo no coração é sístole. O coração pode ter um funcionamento adequado de contração, mas ele pode ter um desabamento valvar, uma ruptura de músculo papilar, uma endocardite obstruindo a válvula mitral, e ele pode entrar num quadro de baixo débito e congestão pulmonar. Existe disfunção diastólica? Quais são os sinais de disfunção diastólica? Existe hipertrofia do ventrículo esquerdo? Existe aumento atrial esquerdo? Eu posso ter um choque cardiogênico por taquiarritmia ou por bradiarritmia? Nós sabemos que sim. Existe uma lei, né, a lei de Baldwin, e nós sabemos que frequências cardíacas acima dos limites fisiológicos podem gerar baixo débito. Tá foda esse cachorro aqui. Esse slide é sensacional e tá gravando, né? Então é bom todo mundo depois ter isso no celular, porque ele resume
as alterações multiorgânicas principais em cada tipo de choque. Por exemplo, um choque por tamponamento cardíaco. Como que eu tenho o ventrículo direito? Eu posso ter o ventrículo direito hipercinético com líquido no pericárdio. Obrigatório, como vocês veem aqui, todo choque obstrutivo, ele tem a cava fixa e distendida. Então, a cava é um bom parâmetro, com uma alta especificidade, para identificar se o paciente tem choque obstrutivo ou não. Porque seja no pneumotórax hipertensivo, seja na TEP maciça, ou seja no tamponamento, com o paciente instável, a cava vai ser dilatada e fixa. Como é o pulmão no tamponamento cardíaco? Vocês vão esperar um pulmão com linhas B, com congestão grave? Não. Então, vou ter um padrão A com lung slide presente. Como que eu tenho as veias hepáticas, as veias, a veia porta, a veia renal? Como a gente sabe no protocolo VEXUS, né, elas vão ter congestão, porque elas não vão conseguir esvaziar para o ventrículo direito. Então, eu tenho um aumento da pressão venosa central, da pressão venosa jugular, e tenho uma alteração no protocolo VEXUS mostrando uma congestão venosa. Qual que é o tratamento? Pericardiocentese. Da mesma forma de uma embolia pulmonar. Como que eu vou avaliar o VD? O VD geralmente vai estar dilatado e hipossinético. Pode ter o sinal de mecônio e pode ter o desvio paradoxal do septo. A cava, como vocês já sabem, fixa e distendida. Como que é um pulmão de uma TEP? Vocês esperam um pulmão encharcado? Não, o pulmão vai ter padrão A. Qual é a alteração pulmonar da TEP? A alteração de infarto pulmonar. Infarto pulmonar no ultrassom é visualizado através de consolidação subpleural e principalmente nas zonas posteriores. 80% das lesões pleurais na TEP estão na zona posterior. Um problema para nós que trabalhamos em terapia intensiva, porque é muito difícil avaliar o dorso do paciente na terapia intensiva, a não ser se ele estiver pronado. Como é a veia, a ecoscopia vascular desse paciente? Existe TVP? A gente sabe que 90% das TEPs maciças, elas têm etiologia de uma trombose venosa profunda. Qual o tratamento? Trombólise ou trombectomia, né, embolectomia. Como é o pneumotórax hipertensivo? Pneumotórax hipertensivo, eu vou ter o coração fechadinho, coração pequeno, coração que é hipercinético. Por quê? Ele está batendo no seco, ele não está recebendo volume pelas altas pressões intestinais. Não tem líquido no pericárdio, não tem disfunção de VD. Eu vejo a cava, como que ela vai estar? Fixa e distendida. Eu vejo o pulmão, ausência de lung pulse, ausência de lung slide. Ah, eu vou ver o lung point? Como eu vou ver o lung point no pneumotórax hipertensivo? Não tem jeito. Se eu pego o pulmão todo, eu não vou ver lung point. Então, o padrão pulmonar de um pneumotórax hipertensivo é ausência de lung slide e ausência de lung pulse. Outras avaliações. Deslocamento de traqueia, isso é sensacional ver pelo ultrassom de via aérea. É possível ver o deslocamento de traqueia. E distensão das veias hepáticas, da mesma forma que é um choque obstrutivo. Qual é o tratamento? Toracocentese de anil. E as outras etiologias? Falência miocárdica. Existe falência valvar com função sistólica preservada ou existe disfunção sistólica grave? Aqui não aborda, mas existe disfunção diastólica. Como é a cava? Vai ser fixa e distendida também. O padrão, como que a gente espera um padrão de uma IC descompensada? Menos de 10% das IC descompensadas são perfil L, que é o perfil low, que é só baixo débito. A maior parte do perfil de descompensação cardíaca, qual que é? É B. É B de linha B. É congestão. Ou então padrão C, que é o choque. Como eu tenho o protocolo VEXUS, como é que estão as minhas veias? Provavelmente vão estar dilatadas, distendidas.
Qual que é o tratamento? Diurético, inotrópico, levar o paciente para hemodinâmica, porque é um choque cardiogênico no miocardiopatía isquêmica, vamos reperfundir. É isso aí. Hipovolemia. Nós vimos o VE e o VD pequenos, hipercinéticos, acaba, né, tanto quanto questionável, mas colapsando, menor que 10 milímetros. Padrão A, posso ou não ter fluido na pleura? E aí eu avalio causas de choque hipovolêmico. Né? É um paciente que está com uma rotura de aneurisma, é um paciente que teve um trauma, que está sangrando, e etc. Então, fazendo esse apanhado geral, vamos buscar. O paciente, ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, eu fazia enfermaria na época, enfermaria de cardio, e eu estava acompanhando um paciente que chegou de Conceição do Mato Dentro, com um IAM com supra inferior, com delta T de 6 horas. Chegou, por sorte dele, com a hemodinâmica funcionando, que era de dia. Então ele foi para o CAT para fazer anjo primário. A coronária direita dele era puro trombo, fez agrastate, fez tromboaspiração, passou stent, mas o fluxo ficou time 2. Para quem não é cardiologista e não sabe um pouco de questão de fluxo time 2 ele não consegue reperfundir bem o músculo. Então o músculo continua isquêmico. Subiu para a enfermaria com tudo no full, anticoagulação, antiagregação plaquetária, tomou 24 horas de agrastate, que é a inibidor da biproteína 2B3A. No quarto dia de internação, ele começou com artrite pericárdica e febre. Examinei e falei assim, deve ser pericardite pós-infarto, está muito recente para ser Dresner, vou mandar para o eco, eu faço o eco juntamente com a minha professora, eu faço num dia, ela faz, eu faço na quinta, ela faz na segunda. Então, caiu para ela fazer. Ela me ligou e falou, Renan, pericardite tem um derrame pericárdico leve. Bacuri, tem um derrame pericárdico leve. Eu, ok, comecei nossa amada colchicina, mantive o tratamento do infarto e estava numa sexta-feira à noite no CTI de plantão. E me chamaram no pronto atendimento. Tinha um paciente na clínica que fez uma crise convulsiva. E o plantonista estava com dificuldade de manejar o paciente. Eu desci, porque nós do CTI nós damos apoio à enfermaria, CTI e PA quando precisa, e era o meu paciente, chocado, com PA inaudível, com livedo reticular difuso. E ele tinha relatado dor torácica antes de ter tido a crise convulsiva. Qual o primeiro exame que vocês fariam? Paciente infarto, recente, fluxo ruim na coronária, cheio de trombo. Vamos lá, gente. Acordar. Vamos lá, Brunão. Subtifoide. Mas você não faria o eletro, não? Ao eletro, sim, com certeza. Em 10 minutos, né? Então a gente não pode esquecer do eletro. O que eu tenho na eletro aí? Aí a Daniela falou certo, né, o eletro? Sim. E aí, o que eu tenho na eletro aí? Um supra de ST, de D2, D3, AVF. Com infra em D1, AVL. Pois é, Brunão. Então, eu vou te falar uma coisa. O hemodinamicista não está... a hemodinâmica não funciona, né, à noite. Isso era 1h da manhã. E eu só tenho disponível o trombolítico. E o paciente está com esse supra, que suprou na minha cara, né? Eu já sabendo que ele tinha uma CD ruim, uma coronária direita ruim, é um supra inferior. Então, qual que é o próximo passo de vocês? Vamos lá. Pergunta do Instagram aí, ó. Todo mundo gosta do Instagram. A, B ou C? O paciente está com infarto e a gente tem que reperfundir, né? Porque choque, infarto é reperfusão. Gente, vamos lembrar uma coisa.
qual situação onde eu tenho um choque com um infarto inferior? É comum isso acontecer? Então, vamos colocar na roda de pensamento, nosso raciocínio. Em qual situação eu teria choque e um infarto inferior? O que vocês acham? Wagner, abre seu áudio aí que está fechado. Está falando aí? Tô ligado, rapaz. Vamos lá, abre aí, pode falar sem medo de errar, gente. O paciente está na mão de vocês. PA inaudível. Gente, infarto inferior não choca o doente, a não ser que exista complicação mecânica. A parede inferior, ela não é capaz, ela não tem força inotrópica suficiente para chocar um paciente. Ou pode olhar, pode escutar, ou fudeu a mitral, ou rompeu o músculo papilar, ou ele está com IME agudo, ou então rompeu a parede do VD, ou da parede inferior. Então, dor torácica e choque, lembrar sempre de complicação mecânica. Então, vou mostrar para vocês o point of care desse paciente. O que vocês estão vendo aí? Vamos lá, eu preciso saber se vocês estão entendendo. Vamos lá, Bruno, o que vocês estão vendo aí? Vamos lá. Tem um derrame pericárdico, né? Uhum. Com esse conteúdo mais hipodenso aí dentro do Uhum. pericárdio, né? Uhum. E qual Então, que é o então diagnóstico clínico desse paciente, então? Porque ele está chocado. Qual o tipo de choque que ele tem? obstrutivo. Obstrutivo. E qual é a característica, e qual é a etiologia do choque obstrutivo dele? Causa mecânica, né? Vai ser ruptura, né, de parede, né? Ele está tamponado. Tamponado, sim. E se eu trombolizo esse paciente? Morre. Então, imediatamente, até a minha acadêmica que estava comigo no pronto atendimento hoje, acabou de falar que infarto de VD, e é importante lembrar do infarto de VD, também pode causar um choque no infarto inferior, então parabéns, Vitória. E olha aqui, depois da pericardiocenteese, feita no pronto atendimento, em 10 minutos depois do diagnóstico. Vamos observar aqui. O que está acontecendo com o VD? Ele encheu. Eu continuo com o conteúdo, mas eu tirei 200 ml de líquido, de sangue. O coágulo continuou lá. E o coágulo é importante estar lá porque ele estava tamponando a ruptura. O que tamponou ele foi o sangue que estava junto com a parte já coagulada. Então, observem o VD tentando encher com o sangue e o coágulo, à esquerda, e observem à direita o VD enchendo depois da retirada do sangue, né, no pericárdio. Ou seja, condutas antagônicas, se eu não tivesse o point of care, sem dúvida nenhuma, eu não conseguiria tirar esse paciente. Então, é um exemplo de um choque obstrutivo onde o médico faz diferença. Então, muito importante lembrar, tudo começou da onde? Da clínica. Da clínica. Eu não deixei de fazer o eletro, eu não deixei de pensar que eu poderia trombolizar esse paciente, mas eu duvidei da causa do choque. Eu não fui causa de choque, e eu sou cardiologista, pô. Cardiologista não pode ver supra, não. Quer trombolizar. Então, é muito importante ter o raciocínio clínico. Isso faz toda a diferença. Vamos lá. Observe que eu tenho a veia cava nesse contexto aqui, são pacientes diferentes, tá? Esse paciente foi o meu paciente à esquerda, e esse outro paciente é um paciente do CTI com PCR em AS. E eu fui fazer o POCUS na PCR dele. Ele era pai do ortopedista, amigo meu aqui da cidade. Ele ficou no Biocor por 1 ano internado, por conta de ele estava em Pirapora, foram serrar uma madeira, ele estava vendo serrar a árvore, o tronco caiu nele, teve múltiplas fraturas, saiu bem,
E aí eu, de plantão aqui, 3 anos depois, ele teve dor torácica, infartou, e no CTI, um dia antes da alta, ele me para. Olha aí o que aconteceu com ele. Vamos lá, Bruno, você que está expert, dá o laudo aí da causa da parada. Também, né, é um pericárdio aí, E provavelmente, né? nesse caso, um coágulo muito mais denso. Observem que não tem sangue, é só coágulo. Ele morreu, não tinha como. Nós fizemos janela pericárdica para tentar tirar. Ele sobreviveu por horas. Conseguimos tirar ele da parada. Mas isso aí é mortalidade muito alta. Mas pelo menos sabemos a causa da ESC, que era por um tamponamento. Observem como é o tamponamento sem a presença de sangue, sem a presença de coágulo. Observem a presença de colapso diastólico do ventrículo direito e colapso sistólico do ato direito. Por que acontece isso? Porque o pericárdio assume uma pressão maior que a fase de menor pressão das câmaras direitas. Qual que é a fase de menor pressão para o átrio direito? É na sístole, porque ele tem que ter uma pressão muito baixa para esvaziar o sangue para o VD. E qual que é a fase de menor pressão do ciclo cardíaco no VD? É a diástole, ele tem que ter uma pressão baixa para receber o sangue. E nessa fase sistólica no átrio direito e diastólica no ventrículo direito, a pressão pericárdica é maior e vai restringir o enchimento dessas cavidades. O sinal mais específico de tamponamento é o colapso diastólico do VD, porém o sinal mais precoce de tamponamento é o colapso sistólico do ato direito. Só que esse colapso sistólico tem que ser mais que 50% do ciclo cardíaco. E observem que, por exemplo, não é o mesmo paciente. Esse paciente aqui à direita de vocês, ele está tamponado? Wagner? Vamos lá de novo. Está tamponado? Não está tamponado, não. Não, olha o pouquinho de líquido no pericárdio que ele tem. Porra, mas a cava está dilatada. Uma cava está dilatada, mas ela está colabando. Teve um momento que ela colabou. Então. Não, está dilatada. Olha o fluxo lento dentro dela. Olha lá. Ela tem 30 milímetros de diâmetro e está com fluxo lento, que é o sinal de maior pressão na cava. Observe que ela está totalmente dilatada. Isso é muito importante porque a cava ela tem pouca especificidade. Então, o fato dela estar dilatada não quer dizer que o paciente está tamponado, não. Esse paciente, por exemplo, estava com ela dilatada desse jeito porque ela estava na ventilação mecânica. Estava com pressão positiva. Então, ela vai estar dilatada. Inclusive, a gente perde o parâmetro tradicional de colapso inspiratório da cava no paciente em ventilação mecânica. Então, é muito importante. A cava ela tem repercussão no choque se o paciente tiver sinais clínicos, por exemplo, de tamponamento de teco maciça ou de pneumotórax hipertensivo. Nesse caso aqui, o paciente não tem um líquido pericárdico de grande volume e, principalmente, isso não é o mais importante, ele tem uma dilatação do VD na diástole. O VD recebe bem o sangue. E agora eu pergunto para vocês, o que importa é a quantidade de fluido, de líquido no pericárdio, ou a rapidez de instalação desse líquido? O que vocês acham? Quem tampona mais? Um cara que teve um trauma torácico ou um renal crônico, urêmio? Vamos lá, vou pegar outros aqui, porque Bruno e Wagner já sofreram. A Thaís falou aí, velocidade. A Thaís falou aí. Então pronto, é exatamente isso, é a velocidade de instalação do líquido. Se o pericárdio não é adaptado àquela pressão e eu coloco 100, 200 ml de pressão de líquido de forma súbita no pericárdio, ele vai tamponar. Por isso que o cara no trauma tampona muito mais do que o paciente urêmico, que está ali com 1 litro, 2 litros de líquido no pericárdio. Então, é muito importante isso. Vamos lá. Paciente de 70 anos, trauma torácico devido à colisão com um obstáculo. Esse foi o caso da minha residência, foi o meu primeiro contato com o point of care na residência, eu estava no R1. Ela estava esquiando em Aspen, né? Era Biocor, né? Socorro cheio da nota.
Estava esquiando, teve um trauma torácico, torceu o joelho, e aí ela foi para o pronto atendimento lá da negócio de esqui, do centro de esqui, e recebeu alta, estava só com ferida porta-contusa, raio-x aparentemente nada, e ela resolveu voltar, porque ela estava toda ferrada, joelho ruim, dor, trocou a passagem e veio para o Brasil no dia seguinte. No avião, ela apresentou mal súbito, uma síncope, cianose, começou a desaturar. Chegou em Confins, já hipotensa, taquicárdica, perfusão lentificada, livedo, saturando 80%, já com turgência jugular, fígado a 4 centímetros de rebordo costal, presença de pulso paradoxal no exame físico. Então, vamos pensar aqui nas causas. O que vocês acham aí de causas para essa paciente? Por que ela está com esse choque? Quais seriam as duas principais hipóteses na cabeça de vocês? Vocês estão lá no PA do Biacó e vocês estão recebendo essa paciente. Vou nomear o povo para você aqui, velho. Vai ser a... Pode falar aí, Thaís. Então, a Ana falou que TEP alto risco. Luíde no Vale. Vamos lá, e mais? Pneumotórax. Pneumotórax, uma boa, né? O que dá pulso paradoxal no exame físico, gente? Vamos lembrar a semiologia. Não é só POCs, não, gente. Medicina. Vamos lá. O que é pulso paradoxal? É queda mais que 10 milímetros de mercúrio na inspiração forçada da pressão sistólica. O que dá pulso paradoxal? Principalmente TEP e tamponamento. Ela pode ter tido um tamponamento? Ela teve um trauma torácico. Então, vamos lá. TEP, pneumotórax hipertensivo e tamponamento. Olha que interessante. Todo mundo aqui pensou em choque obstrutivo. Né? Vamos supor, então, que ela chega lá no pronto atendimento de vocês. Vamos ver aqui. E vocês, então, precisam definir, já que é uma etiologia de choque obstrutivo, ela chegou de madrugada, o ecocardiografista vai demorar aí 40 minutos para chegar, porque o Biocor tinha sobreaviso de eco, e vocês precisam definir, a paciente está morrendo. Se for TEP, nós vamos trombolizar, que seria uma TEP maciça. Se for tamponamento, é pericárdio centésimo, não poderia trombolizar. Se for pneumotórax, é drenagem de alívio. Um raio-x, já adiantando, que é mais rápido, não tem pneumotórax. E agora? Eu vou tacar um gel no pericárdio ou eu vou trombolizar essa TEP maciça? Como que eu vou fazer? Como que eu vou ter essa resposta? Até o ecocardiografista chegar. Então, gente, é isso que é o point of care, é autonomia, é segurança para o médico e para principalmente o paciente. Vamos ver essa paciente que ela tinha? Qual é esse sinal? Não é a mesma paciente, não, porque não fui eu que fiz o ultrassom, né? Foi meu primeiro contato com o point of care depois de formado. Eu tive na faculdade. Mas era esse sinal que ela tinha. Foi a primeira vez que eu vi. Como é que chama esse sinal? Nomeia aí, Brão, galera aí, Luigi. Bota o povo para trabalhar aí. Vamos lá. Fala, Ana Paula. Se ela pensou em TEP, qual é esse sinal aí? Primeira coisa, Ana Paula, o VD está dilatado? Vamos por partes. Pode escrever no chat ou falar aí ao vivo. Tá dilatado. Está dilatado. Ele tem uma boa excursão do anel ou o anel está bem tímido? Não, ele não vai ter a parede, né? Ele está tímido, não está? Está parecendo um bêbado na festa, não está conseguindo nem mais fazer assim, ó.
né? Tá lá todo molenga, né? Tá lá assim, né? Acabou a energia. E o que você observa aqui no ápice? Parece que tá dando tchau, tchau, assim, né? Tchau. Não parece? Uhum. Sinal do bye-bye. É a hipercinesia apical que acontece no sinal de Meconium. O que é o sinal de Meconium? Ele está presente na TEP maciça. Por que ele acontece? A dilatação do VD comprime a coronária direita. A coronária direita, ela irriga toda a parede livre do VD. Só que o ápice do VD, ele tem uma irrigação diferente. Ele não é irrigado pela CD. Ele é irrigado pela circunflexa. Então, ele continua recebendo sangue e não tem isquemia. E o que acontece, então? Ele assume uma postura ativa na contração e pela tempestade de catecolamina que acontece na TEP, inclusive o principal sinal no ecocardiograma não é S1Q33, é taquicardia sinusal, o que acontece? Ele fica hipercinético pela postura ativa que ele assume na contração e pela taquicardia. Esse é o sinal de Meconium. Isquemia da parede livre com hipercinesia apical compensatória e dilatação do VD. É isso aqui que ela tinha. Ela tinha uma dilatação da artéria pulmonar, que era uma TEP com mais de 24 horas de evolução. Olha o tamanho da artéria pulmonar. E ela tinha, pela torção de joelho que ela teve, não é a mesma paciente, mas o caso era esse. Eu não tinha imagens do caso. Olha lá. Tem TVP? Ana, para você finalizar seu diagnóstico? Tem sim. Qual que é o tratamento? Aqui no caso dela, trombólise. Perfeito. O paciente foi trombolizado e saiu. E o pulmão dela, como que seria? Não foi feita ultrassom de pulmão nessa paciente. Eu espero esse padrão aqui do meio. Vamos ver esse padrão. Não. Qual padrão né? que é esse? Qual padrão que é esse aqui? B. B. O pulmão está encharcado. Esse padrão aqui é o que eu espero, né? Uhum. Linha A. E esse aqui? Olha isso aqui na pleura. Isso é uma consolidação subpleural de infarto pulmonar. Então, esse padrão e esse padrão são os padrões de ultrassom de pulmão na TEP. Ok? Beleza. Muito bom, viu? Muito bom. Parabéns. Salvou o doente. Vamos ver agora por que existe o choque com desvio paradoxal do septo. Observem nessa foto que a válvula aórtica está aberta. Se a válvula aórtica está aberta, eu estou em qual fase do ciclo cardíaco? Na sístole, né? Na sístole. Observa que o septo, ao invés de estar indo em direção à parede posterior do VE, para contrair, ele vai em direção ao VD. E já na diástole, observem aqui, a válvula aórtica está fechada e a válvula mitral está aberta. O que aconteceu com a cavidade aqui? Ela está menor que na sístole. Por quê? Olha o que aconteceu com o septo. Ele foi abaulado para a via de saída do VE. Então, eu causo choque pelo desvio paradoxal do septo por dois motivos. Pela restrição ao enchimento do VE na diástole e pela desincronização na sístole. Erra o coração. Vamos ver isso ao vivo. Olha esse vídeo em câmera lenta. Olha o momento de restrição do enchimento na abertura da válvula mitral. Observa a insuficiência tricúspide na vigência de uma disfunção do VD. Se eu quisesse calcular a PSAP e fazer o sinal do 60-60, que tem uma alta especificidade para a TEP, eu poderia fazer avaliando a artéria pulmonar, o fluxo na artéria pulmonar e o fluxo de regurgitação tricúspide. Mas esses são métodos avançados. Não precisa disso. Bom, vamos pensar em outra, agora não um caso clínico, mas uma situação muito frequente nos CTIs. Né? Uma SARA pode causar disfunção de VD?
O que vocês acham? Causa e muito. Tem um estudo recente que mostra que a falência de VD no CTI ela está presente em 22% dos pacientes. Por quê? A SARA vai causar vários mecanismos de remodelamento vascular, vasoconstrição, aumento da pressão na artéria pulmonar, hipóxia, fenômenos tromboembólicos. Isso vai aumentar a pressão na artéria pulmonar. A artéria pulmonar para o VD é igual a pós-carga. Se eu aumento a pós-carga para o VD, o que acontece com o VD? Ele vai chiar. A pressão sistólica no VD é 25 milímetros de mercúrio. Se eu ultrapasso essa pressão por semanas, eu posso ter disfunção de VD. E aí o paciente choca no CTI e, às vezes, não recebe dobuta precoce, às vezes recebe só vasoconstritor, só amina vasoativa, só nora, e, às vezes, a gente não consegue controlar as altas pressões pulmonares, não prona o paciente precoce. Então, é muito importante identificar a disfunção de VD na vigência de uma SARA. Nós vimos muito isso no COVID. Então, por exemplo, esse paciente era um paciente com uma disfunção de VD por SARA. Observem a insuficiência tricúspide, observem o VD dilatado, como é que está o movimento do anel, deixa eu ver aqui, Daniela Borges, como é que está o movimento do anel? Olha aqui o anel aqui, ó. Tá aí chegando na festa ou já está no final? Bicudão, sem energia, como é que tá? Vamos lá, Dani. Tá respondendo no chat? Deixa eu ver aqui. Pouco efetivo, perfeito. Tá? Ruim, tem disfunção do VD. E olha que legal, esse movimento que o septo faz, abaulando, e eu fiz nas duas janelas, né? Olha como o VE fica em forma de D. Aqui o septo retificou e ele está em formato de D. É a forma com que eu vejo o desvio paradoxal do septo naquele eixo curto. No eixo que eu giro, que eu corto o VE como uma bolinha. Agora ele não está uma bolinha mais, ele não está uma rosquinha. Ele está uma letra D. Observe. Olha lá, D. Todo mundo consegue enxergar isso? Mas se eu ver esse paciente sozinho, eu tenho como falar, sem correlacionar com a clínica, que isso é uma TEP? Não. O padrão é semelhante. O que vai mandar aqui? Pô, o cara está com SARA. O cara está com relação PF de 100. Não é TEP. Não tem TVP, não tem história de TEP. Pode ter uma coisa sobreposta à outra? Pode, sim. Como aconteceu no COVID. Mas, nesse caso, a clínica vai comandar a nossa ação. Então, vamos seguindo. Nesse caso aí, né, de uma SARA com altas pressões pulmonares, qual que seria, e disfunção de VD, qual que seria a melhor conduta para ele? Né? Seria volume, dobuta, talvez ainda dobuta não. Trombolítico? Não é TEP. Talvez reduzir a PIP e pronar o paciente. Então, é uma situação que a gente aprendeu muito no COVID, inclusive. Né? Então, só lembrando, né? Dor torácica e choque. Qual que é esse padrão aqui, Thaís? Vou lá de novo rodar. Dor torácica e choque. Chegou no seu plantão, no CTI, está com esse padrão. 2 dias depois de uma punção de acesso central. Ele não está deslizando, não está tendo o lung slide, né? Aham. Tá batendo? Não são os mesmos pacientes, não, tá? Não tá tendo também o lung pulse. Isso. E o VE tá assim, batendo no seco, o VD tá batendo no seco e a veia cava tá dilatado. O que você vai fazer com esse paciente? Qual é a etiologia do choque? É obstrutivo, provavelmente. Obstrutivo por? Provável por pneumotórax. Foi punção que você falou? Pneumotórax hipertensivo, independente se tiver punção ou não. Uhum. Ele tem o VE hiperdinâmico, o VD hiperdinâmico, cava distendido, está chocado, não tem lung slide, lung pulse. Você não precisa nem ligar para o Luiz pedindo. Drenagem de alívio. Por minha conta.
Não pode drenar o paciente. Só vai ligar pedindo se for trombolizar, viu? Isso aí vocês ligam para discutir Com antes. certeza. E também manda imagem, gente. Luiz vai deixar meu número com vocês. Estou à disposição. Recebo vídeo, assim, todos os dias. Eu adoro isso, porque é bom para o meu aprendizado também. Qualquer conduta agressiva, discuta. Principalmente nessa fase inicial. Muito importante. Então, drenagem de alívio. Nesse segundo caso aqui, qual que é a etiologia do choque? Vocês já viram na aula aí, e está muito fácil de ver aí. Qual que é a etiologia? Vamos lá. Subxifoide. O VD está enchendo? Falaram no chat aqui, pneumotórax hipertensiva, tamponamento. Niara, acertou. Por que, Niara, você falou que é tamponamento? O que você está vendo aí? Niara? Ligou? Agora estou escutando. O que você está vendo aí? O VD ele está diminuído quando na contração aquele sinal que fica desigual. Vamos lembrar do seguinte: parece que tem alguém pulando de trampolim no VD. Olha aqui. Sim. Não parece? Tem alguém pulando de trampolim aqui? O VD ele não enche. Ele tem um colapso diastólico. Isso. E na vigência de clínica de tamponamento, é igual a tamponamento. Uhum. E por último, vocês viram a imagem, então, agora, mecônium teco maciço. Então, causas de dor torácica e choque. Muito importante lembrar disso. E a cava, não esquecer, choque obstrutivo é igual a cava fixa e distendida. Vai estar gravado para vocês na aula, andar com isso também no celular. Qual é a alteração do ultrassom, principalmente o cardíaco, nas principais etiologias de choque obstrutivo? Bom, seguimos para outro caso clínico, também aconteceu lá no nosso CTI. Sexo feminino, dor no peito, opressão e dispneia, temperatura de 37,7, estava na fase auge do Covid, hipotensa. Frequência de 135, saturada em 89, só que 25% só de vidro fosco na TC. E ela me vem com um BNP de 2.820, um DiMD de 5.890. O eletro com várias alterações de ST. Nenhum supra significante, mas um infra em V4 e V6, o QT é normal. O paciente chegou com Covid chocado. Vamos lá, hipóteses. Quem falou no chat aí, vamos lá. O que vocês viram muito no Covid, gente? TEP, né? TEP, uma possibilidade muito boa. O que mais? O paciente teve dor torácica, o paciente tem troponina positiva, o paciente tem alterações de segmento ST. Pneumoperitônio. Pneumoperitônio, pode, o paciente ainda não estava entubado, pode ter pneumoperitônio espontâneo, né? Nós vimos vários, mesmo paciente com ventilação espontânea. O que mais? IAM, paciente, né, jovem, sexo feminino, está com troponina positiva, tem alteração de eletro. Pode ser, mas existe uma situação que a gente viu bastante, que chama miocardite. Vocês viram o miocardite de Covid? Muito, né? Então, o POX vai ajudar a gente a responder essas perguntas, né? Então, vamos lá. O eletro, só para ilustrar, os dados vitais do paciente, e a minha conduta inicial foi investigar a causa do choque com ultrassom multiorgânico. E no meu ultrassom, quem responde, vamos ver quem que eu não peguei ainda aqui. Minha área já respondeu. Vamos lá. Ana. Vamos lá, Ana. O que você está vendo nesse coração aí? Me fala se a função está boa, sistólica está boa ou não. Primeira coisa. É o eixo paraesternal, eixo longo. Para mim parece que não.
Parece não, ele não está bom. Por quê? Observa, aqui bate e aqui bate. Uhum. Aqui, nessa região toda do coração, ele não contrai. Excelente que você viu isso. Isso chama alteração de contratividade segmentar. Tá? Quais são essas paredes? A parede posterior, parede apical e a parede septal. Quando eu fui para apical duas câmaras, observa que tem a mesma alteração? Tem. Não Lá em tem? cima. Exatamente. Ó, aqui bate, aqui não. Está tudo parado. Uhum. Tudo parado. Engraçado, o VE não está dilatado, mas ele tem uma disfunção sistólica grave e tem uma alteração de contratividade segmentar. Uhum. Ok, vamos para as outras janelas. Essa agora apical 4 câmaras. O que você está vendo? A mesma situação. Observa. Tá Aqui está contraindo e aqui está parado. Mas o VD está bom, ó. Ó o VD. Uhum. O que você acha do VD aí? Né? Tá chegando na festa lá, ó, né? O anel Beleza. também. É o anel É TEP maciço, então? valvar. Uhum. É TEP Não, maciço? maciço não. Não. Então você já descartou um diagnóstico. Fantástico. Qual que está indo no seu raciocínio clínico? Está indo para onde? Qual que é a causa do choque dela? Me dá vontade de levar esse paciente para o CAT, mas bom. Eu levei. Mas qual que é a causa do choque? É cardiogênico. Cardiogênico. Ela está com uma disfunção sistólica grave e tem alteração de contratividade segmentar. Pode ser miocardite? Pode. Mas eu tenho como confirmar que é miocardite sem excluir coronariopatia? Não. Não, porque coronariopatia é muito mais comum. Uhum. Certo? Então, vamos para a rosquinha aqui, para o eixo curto. Observa no eixo curto. Mesma situação. A contração da base e a região médio-apical de todas as paredes paradas. Então, vamos lá. Como é que estava a cava da paciente? A variação bem pequena, né? Menos que 30% de variação, está variando quase nada. Está dilatada? Está dilatada. E aqui? O que é isso? Essa é a base do pulmão. Eu estou vendo a coluna, eu não estou vendo o ar. Estou vendo uma coisa preta. O que é isso? Derrame pleural. Derrame pleural. Nossa, gente, vocês estão sensacionais. Vou falar com vocês do ID. O povo tá bom. Pode parabenizar aí. Gostei muito de todas as evoluções aqui, tanto parte clínica quanto point of care. Então, agora a gente já viu que tem disfunção ventricular grave, que tem derrame pleural e a veia cava está dilatada. E agora eu vou para o pulmão. O que está acontecendo no pulmão? Padrão B, congestão. Provavelmente uma congestão inflamatória ou hidrostática. Hidrostática. Ela tem 25% de vidro fosco só do COVID. COVID não ferrou o pulmão dela, o problema não foi o COVID. O COVID ferrou o coração. E aqui eu tenho uma regurgitação mitral moderada, aguda, por conta da disfunção. Então, vamos lá. O CAT era normal. E não esqueçam disso, gente. Esse padrão de acinesia médio-apical de todas as paredes só vai acontecer se tiver 2 obstruções graves em em 2 territórios coronarianos, de DA e de CD. É raro acontecer dessa forma. Nesse contexto, mulher, ou passou por um estresse grave, um assalto, um acidente, ou então tem uma sepse, e eu vi alguns casos no COVID, ela pode desenvolver uma doença que chama síndrome do coração partido, chama Takotsubo. E o Takotsubo é exatamente dessa forma. É uma cinesia médio-apical de todas as paredes, e a hipercinesia da base pode ser tão grave que pode obstruir a via de saída. Por isso que o Takotsubo pode matar. Porque, além de causar disfunção ventricular, a parte que contrai do coração obstrui a via de saída. Então, esse paciente recebeu apoio inotrópico, controle, né, do COVID, pressões pulmonares, ventilação mecânica, e saiu. Porque o Takotsubo, ele é reversível, na maioria dos casos. Ok? Mas lembrando, eu fiz o CAT. Não tem como falar que é Takotsubo sem fazer o CAT. Ok, vamos pensar uma coisa. Eu vou dar dobuta de cara para esse paciente, Ana, para finalizar aqui o caso dele. Dobuta. O fato dele ter disfunção ventricular e estar congesto
exclui a possibilidade de volume? Ou Não, ele pode não. ser fluido responsivo? Pode ser fluido responsivo. Vamos ver a fluido responsividade dele? Vamos lá. Observe aí comigo. Aqui é antes do soro. Eu estou vendo o fluxo na via de saída, representado aqui embaixo. Eu tenho 11 centímetros de fluxo. Depois que eu dei 150 ml de soro, que eu fiz um mini desafio volêmico, ele foi para 12,7. Ou seja, ele variou menos que 15%. Então, se a variação for menor que 15%, algumas literaturas colocam 18%, o paciente não é fluido responsivo. Então, eu vou gastar meu tempo dando volume para ele para melhorar o choque? Não, eu vou causar malefício. Ele vai piorar a congestão, vai ficar mais tempo com ventilação mecânica, vai extravasar volume para o abdômen, vai fazer sim compartimento abdominal, renal. Então, esse paciente, o que eu fiz? Olha lá. Olha que sensacional, gente. Olha o VTI depois da dobuta. O fluxo estava 10 e foi para 13. Observem aqui comigo. Olha aqui a curva de fluxo aumentando no mesmo paciente. Ou seja, eu iniciei 5 microgramas quilo de dobuta e vi o fluxo antes e depois. Com 5 microgramas quilo, uma dose baixa, eu tive um aumento do fluxo na via de saída em 30%. E por que isso é importante? Porque quando a gente vai avaliar volume sistólico é igual diâmetro de via de saída do VE versus o VTI. Porque a aorta é um cilindro. Se eu sei a base do cilindro e a altura do cilindro, eu sei o quê? O volume. Qual que é a base do cilindro? A base da aorta? É a via de saída. Qual que é a altura da aorta? É o fluxo na aorta. Então, vamos pensar. O diâmetro da via de saída ele muda? Com taquicardia, com febre, com hipotensão? Ele é constitucional. Ele não muda. Então, a variação do volume sistólico vai ser às custas de quem? Do VTI. E é por isso que o VTI é sensacional. Porque ele é um parâmetro indireto do volume sistólico, sem precisar fazer cálculos avançados de débito cardíaco e índice cardíaco. Então, aqui eu tive um aumento de fluxo com a dobuta. Ou seja, a minha dose está ok. Vamos agora guiar para o parâmetro de macro e microcirculação. Todo mundo entendeu como é a titulação? Então, choque cardiogênico, câmaras cardíacas aumentadas, hipocinesia difusa, ou câmaras cardíacas normais, com contratividade reduzida, foi o caso nosso. Câmaras hipertrofiadas, com átrios aumentados, com função sistólica normal, que é o caso da ICFEP, alteração de contratividade segmentar ou disfunção valvar. Vamos observar aqui. Nesse caso, olha a válvula aórtica. O que vocês estão vendo para dentro do VE aqui? Tem uma linguinha, não tem? Observem aqui de novo. Olha lá. Isso é uma endocardite. Observem aqui do outro lado. O que vocês estão vendo aqui? Nesse paciente. O que está acontecendo com a válvula mitral? Olha em câmera lenta. Vamos lá. O que aconteceu? O Bruno já viu. Está balançando a cabeça aí. O que aconteceu com a válvula mitral aqui? Ela desabou. Ela está para dentro do VE. Isso aqui é uma ruptura de cordoalha. E o paciente chocou porque ele tinha uma insuficiência mitral aguda. E a função sistólica é normal, mas é um choque cardiogênico. Olha aqui o fluxo de sangue no átrio, contornando todo o átrio em câmera lenta. Então, lembrar que choque cardiogênico não é só sístole. Pode ser diástole, pode ser válvula. Ok? Da mesma forma que esse paciente aqui do meio está chocado. Por que ele está chocado? Deixa eu pegar outra pessoa aqui. Fala, Wagner. Vai lá, Wagner. Não. Por que esse paciente está chocado? Vou colocar no eixo curto para você continuar vendo aí, ó.
Eu vou te fazer uma pergunta, Wagner. Esse VE enche? Ele tem espaço para encher? Ele quase não está enchendo o VE. Por quê? Olha o cacete de músculo que ele tem aqui. Esse é uma miocardiopatia hipertrófica mais grave que eu já vi, que eu já peguei. Ou seja, o paciente tem a função sistólica melhor que nós todos aqui. Não tem? Olha a função sistólica dele. Não, a função sistólica dele está perfeita. A função sistólica é tão boa que ele colava a cavidade. Colava. Só que ele está chocado. Por que ele está chocado? É porque ele não está conseguindo. O VE não enche, ué. Não enche. Na na sístole, na diástole dele, ele não está conseguindo. Então, como que eu vou injetar sangue na horta se ele não enche? Então, lembrar, nem tudo é sístole. Observe esse paciente aqui, agora. O que está acontecendo com ele? A frequência cardíaca está aumentada? Ah. Muito. O VE está dilatado? Sim. Ó, observe, o VE está pequeno. Está pequenininho. Está pequeno. Mas a contratilidade dele está reduzida. Reduzida. É isso que acontece na FA com instabilidade hemodinâmica. Observa se esse VE tem força contrátil para ejetar sangue. Não tem. Não. Esse é um paciente com uma FA instável. Isso é uma taquicardiomiopatia. Todo mundo consegue ver isso, gente? Então, estou satisfeito. Todo mundo está conseguindo ver? Na imagem do meio, a anterior, que era a hipertrofia do VE, né? Uhum. Se eu der volume para esse paciente, resolve, porque parece que não está enchendo, certo? É o que acontece, e esse caso você tocou muito bem nesse assunto, porque era um paciente que estava com gesto. Ele estava tomando o quê? O que a gente adora dar na congestão? Famosa lasicada, né? Aí o que acontece com a pré-carga? O que acontece com esse paciente? Ele fica hipovolêmico. O que facilita para o coração? Contrair. Tudo que gera facilidade para o coração contrair na miocardiopatia hipertrófica é pior para o coração. Então, vamos supor, eu dei um vasodilatador para esse paciente. Eu diminuí a pós-carga. Eu aumento o volume cardíaco ou diminuo? O coração contrai mais fácil ou contrai com dificuldade? Diminui. Eu vou contrair com mais facilidade, porque o coração diminui de tamanho, né? O que eu vou acontecer com o meu fenômeno obstrutivo? Aumentar. É por isso que o sopro da miocardiopatia hipertrófica aumenta na manobra de Valsalva. E ele mais um, né? São os únicos sopros cardíacos que aumentam a sua sonoridade na manobra de Valsalva, por exemplo. Isso é questão de prova de tipo de cardiologia. E é por isso, tudo que facilita a contração do VE, que diminui o tamanho do VE, como, por exemplo, diminuir pré-carga e facilitar a pós-carga, né? Diminuir a pós-carga, facilitar a contração, aumenta o fenômeno obstrutivo. Então, eu secar um paciente com miocardiopatia hipertrófica é, ó, péssimo. Péssimo. Combinado? Esse paciente precisava de quê? Ele estava chocado, né? Eu ia ter dificuldade de manejo. Eu vou fazer um endobuto aqui? Pode ser um vasopressor. O que eu vou fazer com o vasopressor? Vai aumentar o volume. Aumentar a pós-carga. Exatamente. A ideia inicial nesse paciente era vasopressor. Agora, quando chega lá, a família fala, ela tem doença no coração. Ela tem uma insuficiência cardíaca. Não sabe o que é uma miocardiopatia hipertrófica. Eu estou pensando em choque cardiogênico, vou fazer dobuta. Se eu faço dobuta nesse paciente, o que eu faço com o paciente? Ele morre. Morre. Obstrui tudo. Ok? Beleza? A importância disso. Gente, eu nem sei quantas horas são. Mas a gente vai falando aqui. Até o Luiz mandar embora. Outro caso. Então, um caso lá, o CTI lá que eu participo da coordenação, participo da gerência médica, é um CTI obstétrico, ortopédico e urológico. É o nosso foco lá no Hospital Nossa Senhora da Saúde. E esse caso foi do nosso farmacêutico. Tá?
Meu pai é GO, estava atendendo essa paciente, e paciente de 23 anos, chegou com 34 semanas de gestação, alteração dos desvios expressóricos, PA de 170 por 100, urina espumosa, edema bilateral, internou pelo residente para fazer administração de antihipertensivo, solicitar propedêutica para pré-eclâmpsia. Revisão laboratorial, TGO e TGP lá na gaia do pau, creatinina alterada, plaqueta baixa, LDH altíssimo, hemoglobina de 8. E aí, qual que é o diagnóstico? Inicialmente, né? Tem que ser. Vamos lá, nomeei, Bruno, nomeei a galera aí. Aliana, Síndrome HELP? Não sei. Bom, não sei. Sim, né? É pré-eclâmpsia com alterações de HELP, né? Uhum. Transaminases aumentadas, plaqueta penia, LDH alta, etc. E aí ela evolui, aí beleza, começaram a tratar, né? Já avaliando a questão de corticoide para o neném, né, entre 32 e 34 semanas para fazer questão de surfactante e tal. Aí deram hidralazina para paciente. E aí meu pai me ligou, estava em casa, não tinha CTI ainda. Falou, Renan, eu dei uma dose aqui de 20 miligramas de hidralazina, o paciente chocou. Potência, taquicárdica e tal. Mas, nossa, eu pesei a mão em hidralazina e falei assim, 25, né? Hidralazina 25. Não, pai. Impossível o paciente ter chocado com 25 miligramas de hidralazina. Impossível. Como é que tá o exame dela? O que vocês estão vendo aqui, gente? Hemoglobina de 8. O que ela teve? Escotomas e dor epigástrica. O que pode acontecer na HELP com Figueiredo? Por que dói o fígado? Por que dói o epigástrico? a Daniela respondeu no chat aí. O que ela respondeu? Opa, sangramento hepático. Garoto, isso aí. É isso aí. Extensão da cápsula hepática, dor e pode ter sangramento. Fui imediatamente para lá, porque eu não achei que a causa do choque era o que o pessoal da GEO estava achando. Tinha uma acidose metabólica, lactato de 3,6, o eletro, uma taquicardia sinusal. O VE não era, o ultrassom não era dela. Esse era o coração dela, como se fosse. É exatamente assim. Não gravei as imagens no dia. Como é que tá aí? Quem que respondeu foi Dani? Foi Daniela. Daniela, como é que tá o coração? Tá bom? Tá ruim? Tem tamponamento? Tem TEP? Como é que tá a cava? O que você acha aí? Vamos lá. Olha a cava. Cava tá pouco dilatada. A cava não tá dilatada, né? A cava ela tá pouco, né? Não tem nada de dilatação. E o coração? Ele tá hiperdinâmico, tá lentinho, o funcionamento tá ruim, tá bom, o BD tá bom, tá ruim, o que você acha? O VD tá bom, né? Tá pequeno, tá menor, né? Porque a gente só tá vendo VD alterado, esse é o VD normal. Só que o VE e o VD estão hipercinéticos, tá? Igual um maluco ali contraindo, né? Vamos ver então outras janelas, tá? Olha aqui essa janela. Olha o VE. E parece que beija a parede uma na outra. Observa que a parede lateral ela vai em contra ao septo. Olha aí de novo. Tá enxergando isso? Olha a cava. Não está dilatada, tem variação respiratória. Isso é uma cava com variação respiratória. E quando eu fui fazer a avaliação do FAST dela, o que eu achei? Vamos lá, Dani, dá o diagnóstico e finaliza seu brilhante diagnóstico. Confirma aqui que é possível que essa paciente sangrou? Fala aí no chat, Dani. Líquido na cavidade, exatamente. Espaço de Morrison, cheio de líquido. Aqui estava trocada a mão, porque estava muito difícil, ela estava muito chocada, confusa. Então, esse aqui é dela. Olha lá. Líquido no espaço de Morrison. O paciente foi para o bloco, meu pai levou para o bloco, acordou, fez cesárea e era sangramento hepático.
foi para o CTI da Santa Casa, está viva, é nossa farmacêutica até hoje. Olha lá. Olha o que ela tinha no espaço pélvico. Olha, observa aqui, que legal essa imagem. A bexiga, o balonete da sonda, e aqui o espaço retrovesical, cheio de líquido, o líquido nem tanto anecoico, isso era sangue. Olha aqui o lavado. E aqui, uma outra janela do FESH. A janela correta depois que ela estava mais estável, depois da mina, antes de ir para o prova. Então, conduta, laparotomia. E essas são as janelas, né, gente? Então, janela hepatorrenal e espleno-renal. Janelas FESH que a gente já viu. Para finalizar, o último caso, paciente sexo masculino, 25 anos, portador de anemia falciforme, várias complicações da anemia, histórias de irmãos com necessidade de múltiplas transfusões, de colecistite. Estava 3 dias com um quadro de dor abdominal, vômito, dor em faixa, procurou PA e foi liberado, com sintomáticos, e voltou, inicialmente, 3 dias depois do início dos sintomas, com prostração, taquicardia e hipotensão, né? Sinais aí que sofra positivo, foi para o CTI, mantendo o padrão de acidose, foi invadido, saturação venosa central de 55%, hemoglobina de 5, foi otimizada a hemoglobina, anemia falciforme, recebeu concentrado de hemácia, e fomos partir para avaliação multiorgânica desse paciente no CTI. Vamos lá, última pessoa aí para responder, porque é o último caso. Vai lá, Vaguinho. Ô, gente, o Soneca deve estar dormindo, né? Pelo visto. Que ele nem Pois é, o manifestou Matheus nenhum não tá aí, jeito, não. Cadê o Matheus? Matheus está de férias. Ué, ele tava aí e desapareceu. Tô de férias, mas tô firme e forte aqui, ué. Isso Ó, aí. então- É isso que eu ia falar. Então é seu, Matheus. Eu só não sei resolver esse caso. Então vamos lá, Ele só Matheus. não quis mostrar a foto de onde ele está, mas que ele está aí, ele tá. Observe aqui comigo. Vou te fazer as perguntas, você vai comigo. O VE tá bom? VE é esse aqui, né? Tá bom? Mas Precisa ter medo de errar, não, gente. Não, Pode agora é falar hora aí de que eu errar, ué. estou aqui pra isso. Parece Mas que tá sim. tá bom até demais, né? Tá uma parede dando um beijo na outra, ó. Olha aí. Olha lá. Mas não tá hipercontrátil, não? Exatamente. Ele está normal de função, mas hiperdinâmico. Então, ele tem um hiperdinamismo, ele tem o sinal do Kiss-Wall, certo? Observe. Ele está hiperfuncionante, exatamente. Ele não tem uma disfunção. Na realidade, a minha pergunta foi errada, né? Ele tem função normal? Não, ele não tem uma função normal, ele tem uma função supranormal, por conta de hiperdinamismo. Observa aqui, Matheus, a cava. Como é que está a cava? Tá mais colabada. Totalmente colabada, né? Uma cava do sujeito. Olha lá. Olha lá. Completamente, né? Então, são sinais de, né, o paciente estava séptico, tem um hiperdinamismo, provavelmente o choque distributivo, né? Beleza. Fiquei satisfeito? Não, fui para o pulmão. Qual que é o padrão desse pulmão aqui? É B? Não. É A. Tolera É A. volume? Vamos fazer os 30 ml quilo, protocolo, survive sepsis? Tolera. Ele está com um tanque vazio. Ele tem fluido de tolerância. Ele tem fluido de necessidade, o Matheus? Você acha que ele necessita de fluido? Pô, o cara está séptico, lógico que ele necessita de fluido. Então, vamos pensar o seguinte. O paciente, são as 3 perguntas que a gente tem que fazer para o paciente crítico. Ele é fluido tolerante? Ele é fluido necessário? E ele é fluido responsivo? Então, eu sei que ele é fluido necessário. Eu sei que ele tem tolerância a receber fluido. A cava está a menos que 10 milímetros. O VE está hiperdinâmico. O cara está séptico, está com linha A. Pô, volume. E não fiquei satisfeito. Fui caçar o foco. Foi ter 3 irmãos com colecistite.
Olha aí a vesícula dele. Vai estar com som. Olha aí a vesícula. Espessada. O que eu estou vendo dentro da vesícula aqui? Um cálculo. Olha a sombra acústica do cálculo. Isso aí, Matheus. Você é cirurgião? Não, senhor. Olha lá. O Luigi fica salivando. Vou arrancar essa vesícula. Olha lá. Olha o barro biliar dentro da vesícula. Tá vendo a diferença de conteúdo dentro dela? Sim. Ou seja, qual que é o possível foco dele? O pulmão estava sem consolidação. Não tinha alteração urinária. O paciente com anemia falciforme faz muito cálculo vesical, cálculo de vesícula. Colecistite, espessamento de parede, conteúdo de lama biliar, dilatação da vesícula e cálculo obstruindo o fundíbulo. Então, tratamento, nora não, volume, dobuta não, volume, concentrado de hemácia, o paciente foi abordado. Um tempinho depois, dias depois, o paciente continuou ainda com quadro séptico. O que ele aconteceu? Qual que é esse padrão aí, Matheus? B. Linha B. Tá tranquilo de linha B ou tá linha B pra caralho? Parece que tem demais. Muito, né? E a cava dele, como é que tá? Eu até pausei, tirei uma foto e medi ela para você. Tudo bem dilatada. Bem dilatada e ela não estava variando. E o VE? O que aconteceu com o VE, que era daquele jeito? Tá mais hipocontrátil agora? Isso pode acontecer na sepse? Pode. Pode. E é inclusive a fase que, por exemplo, a gente tem uma saturação venosa central abaixo de 70, e aí, já com tudo otimizado, já é uma fase tardia da sepse, o que a gente liga geralmente se a gente não tem um point of care para guiar? Quando já está com a hemoglobina acima de 10, quando já está com PVC otimizada, quando eu já tenho um volume adequado intravascular e a saturação venosa central continua baixa. O que geralmente às cegas a gente liga? Você vai dar, você dá noradrenalina aí, Matheus, dobuta, o que você faz? Eu não sei não, chefe. Pensa no VE. Você está vendo o VE, está vendo que o paciente tem um gap de CO2 alterado, mostrando alteração de fluxo e tem uma extração de oxigênio muito alta. Você já está com tudo otimizado. Se você não tivesse o point of care e a saturação venosa central continuasse baixa, com tudo otimizado, o que os protocolos orientam? E, Aninha, o que você faria? Eu acho que para esse caso seria uma dobuta, não? Mesmo sem ver o VE, você ligaria a dobuta às cegas? Ligaria sim, porque é o que o protocolo manda. Mas agora você entende, vendo o problema, o que acontece na sepse. A fase inicial da sepse, o fenótipo inicial é uma insuficiência cardíaca de alto débito. Ou seja, como eu tenho uma vasoplegia, o VE tenta aumentar muito seu funcionamento e tenta contrair igual um louco, aumentar o débito cardíaco para tentar melhorar a oferta de O2 para o tecido. Mas o problema não é o VE, não. O problema é a periferia. Isso, por um período, o VE consegue manter. Mas vai chegar um ponto que, junto com a acidose, que causa depressão miocárdica, e junto com o cansaço que o VE vai assumir por ser tão hiperdinâmico, acontece a falência miocárdica, que é o fenótipo tardio da sepse. E é por isso que os protocolos mandam a gente ligar dobuta se a saturação venosa central não estiver otimizada, mesmo com todos os outros critérios já corrigidos. Então, é por isso aqui, porque o paciente evolui com disfunção ventricular. E esse paciente precisa de dobuta. Certo? Então, lembrar desse slide final. Sepse, fase inicial, sepse, fase tardia e outras causas de insuficiência cardíaca de alto débito. Gente, então, para finalizar, eu queria agradecer a oportunidade, eu queria mostrar para vocês essa forma de raciocínio, utilizando tudo que a gente já sabe de medicina e de clínica, mas utilizando essa ferramenta, essa potente ferramenta que muda o prognóstico e a evolução dos pacientes e faz com que a gente pare de imaginar e consiga ver o problema. Isso faz toda a diferença. Esse é o nosso time, liderado pelo Pazelli, que é o representante
é brasileiro da Infocus, ele é o diretor brasileiro. A Ana, que é minha conterrânea, nefrologista em Diamantina, que ela agora mora em Barbacena. A Andréia foi minha professora na faculdade de Barbacena. O Anderson Cabeção, que é intensivista, nefrologista, também foi meu professor em Barbacena. Eu e os novos instrutores, que é a Larissa, o Thiago, o Fabinho e o Gustavo. Esses 2 últimos são médicos da assistência de saúde de família, que são agora, que lançaram agora um novo curso para essa assistência diferenciada para os médicos do PSF. Então, agradeço vocês, meu Instagram está aí, meu e-mail, o Luiz vai passar meu número no grupo de vocês, para caso quiser discutir, mandar imagens, vamos interagir, principalmente nessa fase inicial, que é muito interessante essa troca de experiências, tá bom? Vou abrir o áudio aí para quem quiser tirar alguma dúvida. Excelente, Renanzinho. Só para moderar aí, nós avançamos um pouquinho na hora, mas é tranquilo demais. Eu acho que as dúvidas foram surgindo. Eu brinquei no chat aí que os que não falaram tão negativo, mas a minha turma aí, Renanzinho, está todo mundo negativo há muito tempo, sabe? Não é só na aula, não. Entendeu? Então, você está elogiando esses meninos aí só porque está gravado, entendeu? Mas não é aquilo que a gente tem dessa, não. Pode deixar que a hora que chegar lá amanhã, a chibata vai comer lá. O couro come lá. Estou brincando, viu, os meninos? Esses residentes nossos aí são bacanas, né? E o mais interessante, Renanzinho, só um comentário, que a hora que você começou a interagir com a turma, tinha 19 pessoas participando. Agora, no final, tem 12. A galera começa a pipocar, né, bicho? Chega a ser engraçado mesmo. Mas tá bom, isso aí é assim Não tem mesmo, jeito de pessoal. dar migué, não, cara. Aqui no Diabetes... Não, aí assim, já vamos deixar combinado, aí já até antes da aula começar, já tinha até deixado combinado com o Renan, turma, da aula do ano que vem, que a gente vai se passar aí mais ou menos um ano entre as aulas dele, as 2 aulas na sequência também, como foi esse ano, mas eu vou tentar ver se a gente consegue um auxílio, um patrocínio do curso, Renanzinho, para você passar para os nossos clientes, tá? É só um prazer. Fazer o curso do Infox, eu vou ver se eu consigo um patrocínio com o NEP lá do hospital para trazer esse curso para nós aqui do hospital, porque é excelente. E hoje a aula eu acho que foi mais interativa mesmo, isso aí foi as dúvidas esclarecidas no decorrer aí da sua apresentação. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa aí, fala aí, Bruninho. Família Cardoso vai patrocinar, não vai, não? É isso, filho. Nós vamos pegar aqueles cheio da peixes, nota, viu? Meu bicho, pode até ser mesmo, mas eu não vi esse dinheiro ainda não. Viu? Os meninos Dó de bom despacho. Isso aí eu não vi essa grana ainda não, estou correndo atrás até hoje para ver se eu consigo. Ai. Pois, gente, mas brigadão, viu, Renanzinho, mais uma vez. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, turma? A hora é agora e a hora de errar é agora mesmo, turma. Nós estamos aqui para isso, tá? Ninguém sabe dono da verdade, além do Renanzinho aí, que é bem fera nisso daí, ele já deu a deixa de deixar o telefone com vocês. Amanhã eu passo o telefone dele no grupo lá. E ele gosta, viu, turma? Pode mandar a qualquer hora. Pode mandar, aqui. porque eu estou dentro. É bom demais para a gente. Ele interage com a gente aí ajuda muita gente, inclusive nos apertos que a gente passa aí com relação ao point of care. E é um cara diferenciado. Mais uma vez, obrigado, viu, Renanzinho? Sua ajuda aí os meninos, o aprendizado deles é fenomenal. A gente lá no hospital, né? A gente lá no hospital, né, Luiz, tem a oportunidade de ter ultrassom muito disponível, né? E a curva de aprendizado disso é fazendo mesmo, né? Então, os meninos têm que pegar, correr atrás, né? Não esperar a gente na correria do dia a dia, né? Chamar para fazer, vai, pega, faz, chama a gente para discutir ali na beira de leito, né? Acho que a curva de aprendizado é grande e a aplicação no dia a dia é enorme, né? Uma coisa que eu sempre falo, assim, eu fiz, inclusive quando eu comecei, por exemplo, tem um paciente com uma consolidação no raio-x, que você já sabe que tem. Pega o ultrassom, vai nesse paciente, vê como é o padrão de uma consolidação por ultrassom. Da mesma forma, um pneumotórax, ainda não foi drenado, vai lá e coloca o transdutor no paciente, não custa nada. Você vê o padrão, você fazendo a imagem. Mesma situação, uma disfunção cardíaca já previamente diagnosticada, uma valvulopatia reumática. Tem que ter curiosidade, porque é conhecendo os problemas
a gente só cumprimenta o que a gente conhece. É a mesma situação. O point of care, gente, ele te faz um médico melhor. Ele te obriga a ficar do lado do paciente. Porque não tem como fazer um point of care correndo. Não é aquele exame físico tradicional da terapia intensiva, você checa acesso, checa a infusão, descobre o paciente, ausculta, vê abdômen, vê a simetria de membro. Não, você vai demorar muito mais tempo do lado do doente. É por isso que não é para todos os pacientes, é para quem realmente precisa. Senão você não vai conseguir dar seu plantão, não. Então, é muito importante isso. Te faça um médico melhor mesmo. Muito interessante. Outra vantagem do nosso serviço lá também, Renanzinho, você não teve oportunidade de ir lá pessoalmente, mas está convidado, é que nós temos 80 leitos de terapia intensiva, cara. Então, e nós temos um volume muito grande de pacientes complexos. Então, os meninos que estão acompanhando mais de perto lá agora, vê que tem pelo menos uma vez na semana nós temos um trombólise por TEP lá. Olha que doideira. Que top Nas últimas 3 semanas, nós trombolizamos, eu acho que 6 pacientes. Sabe? Então, assim, é uma coisa... Casuística é gigante. Mas os meninos aí, eu acredito que até o final da residência a gente vai conseguir ficar mais próximo deles aí com relação ao ultrassom. Renanzinho, muito obrigado, cara, mais uma vez, assim, dedicar esse tempo todo aí, eu sei que você e seu companheiro, seu cachorro aí, como é que é o nome? Bacuri. Pois é, ele deve estar sentindo sua falta aí já. Tá aqui dormindo aqui. Pois é. É isso aí, cara. E o Soneca tá dormindo de cá na aula aí. Ó. A minha hoje conseguiu comer o rodapé do meu quarto aqui, velho. Cheguei lá. Olha lá, todo mundo tá nessa também. Todo mundo tá nessa. É bom demais. É isso aí, gente. Foi um prazer. Um abraço a todo mundo aí. Obrigado, cara. Boa noite, turma, para vocês aí.